Olá, meus amigos, minhas amigas. Você que já percebeu que o Manual da ONA não é nada fácil de entender, chegou no lugar certo. Eu sou o Célio Is, consultor há mais de 30 anos trabalhando com a ONA, trabalhando com ISO, e aqui eu dedico uma parte do meu tempo para ajudá-lo ou ajudá-la a melhorar a sua interpretação deste manual e conseguir aplicar aí no seu hospital, na sua clínica, no seu laboratório, ou seja, ajudar vocês de alguma maneira a entender esse manual, que ele é bem complicadinho e na prática a gente tem um pouquinho de dificuldade para explicar. Então eu vou passar para vocês a minha vida, como eu trabalhei com isso, já fui instrutor, inclusive, de avaliadores, eu vou dar essa visão de 360 graus para vocês. Já estive sentado aí do lado de vocês, já estive, né, cuidando do comitê da qualidade, já fui auditado, então eu vou passar essa visão de quem já implantou, já foi o colaborador de uma instituição de saúde que precisou aplicar, vou dar a visão de como o auditor enxerga isso, vou dar a visão para vocês de como um professor dá a didática para que você apresente isso de maneira mais adequada e que você consiga realmente passar por essa alternativa. E caso você precise de algum auxílio mais específico, você pode clicar aqui no link, contratar uma consultoria online da gente, ou na sequência, como a gente está preparando um curso mais aprofundado, que ainda não está pronto, mas aqui ele está abrangendo basicamente todos os aspectos desse curso. Então, se você quiser, de repente, uma consultoria presencial ou online na sua cidade ou no seu, ou mesmo online, é só fazer o contato, aqui está nas descrições, para que você faça aí o seu pedido e tire as suas dúvidas e vença essa batalha. Ok, pessoal? Logo após a vinheta, vamos lá trabalhando com esse material bem incrível que se chama a ONA. É isso aí, pessoal. Vamos começar mais alguns requisitos. Hoje nós vamos concluir esta sessão, a parte administrativa. Lembrando, não esqueça, deixa o like, escreva algum comentário, nem que seja um obrigado pela aula, para que o YouTube entenda como relevante. Várias pessoas têm assistido aí, mas pouquíssimas aí têm deixado com um comentário, um likezinho. Por favor, deixa o like, deixa o comentário para fazer o canal crescer e atingir mais pessoas. Aqui a gente não faz dancinha, não faz piada, fala assunto sério, que é algo bem complicado aqui no Brasil de se falar, né? Dancinha, piadinha, viraliza. Porque o pessoal tá querendo acostumado, tá mais acostumado a brincar, né? Se distrair um pouquinho nas mídias sociais e pouco se dedicam a aprender como você que está nos escutando. Vamos lá, pessoal, vamos continuar a nossa interpretação? Então aí, pessoal, nós estamos em o nosso manual, interpretando o manual, lembrando que aqui a gente está focando a NA de serviços hospitalares, basicamente essa NA. Se você tiver dúvida em relação a algum outro processo, em relação a alguma outra, algum outro manual, alguma outra situação, deixa nos comentários que a gente vai ter o maior prazer de te responder, melhor falando, essas situações ali também. Ok? Então, nós vamos trabalhando aqui, pessoal, em relação ao manual, vamos tentar passar para vocês essas informações, trabalhar esses dados importantes em relação ao manual da ONA. Requisito 6. Já começamos lendo aqui, lembrando que quando está o verdinho aqui, né, nós temos aqui o nosso verdinho aqui nesta parte, e estiver aqui a letra em verde, lembrando que é um requisito core. Vamos lá. Estabelece, implementa e mantém o processo sistematizado de análise de investimentos. Coisa complicada. Não, não é coisa complicada não, pessoal. É que a pessoa da área de saúde está menos acostumado com esse tipo de informação. Mas o que o manual orienta? Ele passa de orientação, ele coloca ali análise de técnicas financeiras e contábeis. Meu Deus, Célio, o que é análise técnica financeira e contábil? Pessoal, existem várias técnicas financeiras, várias técnicas que você pode adotar, várias metodologias, vários demonstrativos, mas existem alguns básicos e elementares, que é esse que eu vou falar para vocês. Se daqui para frente você evoluir nesse processo, ok, é interessante que você faça esse tipo de situação. Entretanto, se você tiver um pouquinho de dificuldade, você vai se aprofundar um pouquinho nesse assunto. Então, se você for trabalhar no aspecto financeiro aqui, eu não tenho tempo, embora eu tenha conhecimento, eu não tenho tempo de
hábil só para falar sobre técnicas financeiras e contábeis para a área de saúde. Talvez em algum outro momento a gente, se tiver algum pedido, a gente pode elaborar uma aula específica e mais longa sobre isso, o que você deve olhar. Aqui vou passar para vocês um aspecto básico, interessante, para que você consiga implantar ou exigir lá do pessoal do financeiro alguns critérios mínimos. O pessoal já sabe fazer isso, entendeu? É o linguajar próprio deles, então é importante que vocês entendam esse aspecto. Bom, então, de antemão, existem essas análises técnicas financeiras que eu vou explicar para vocês o básico, acompanhe. Então, o que ele está querendo? O que o manual quer? Viabilidade de aplicação de capital. É isso que ele quer saber. Quando a análise de investimento é a viabilidade na análise de capital. Então, o que ele vai querer saber? O projeto e investimento. O que eu quero saber como projeto e investimento? E aqui, pessoal, tem que ter um pouquinho de cuidado, que é basicamente o seguinte. Bom, se eu vou investir 100 mil reais num novo equipamento, quanto que ele vai ter de retorno? Você vai ter que evidenciar isso para o auditor. Você vai ter que explicar para ele, dizendo assim, ó, tá aqui o resultado financeiro, vamos investir 100 mil, há uma expectativa pelo levantamento de mercado que nós vamos recuperar isso em 5 anos. Por que nós vamos recuperar em 5 anos? Porque nós vamos aumentar a capacidade de exames, capacidade de um determinado diagnóstico, vamos fazer mais consultas, mais tratamentos, mais diagnósticos, e isso vai projetar então. Então, é basicamente uma conta matemática. Então, você não pode comprar assim, comprei um equipamento, um novo tomógrafo. Tá, por que você comprou um novo tomógrafo? Quando que você vai recuperar isso? Quanto é que você faz de lucratividade nesse tomógrafo? Em quanto tempo você vai recuperar esse investimento? Você pagou alguns milhões, quando é que você vai recuperar? Percebe? Então, você precisa tratar isso de maneira matemática. Então, é basicamente estudo de viabilidade. Então, se está trabalhando no seu hospital, verifica lá. Foi comprado equipamento novo? Bom, quando que vai ser recuperado? Matemática, o pessoal da área financeira sabe fazer isso. Vamos voltar lá à tela? Então, pessoal, isso aqui é um projeto de investimento. Pessoal, riscos, tá? Riscos, importante. Quando eu faço uma análise de investimento, eu tenho que verificar o seguinte, eu projetei para gastar, recuperar isso em 3 anos, mas de repente eu não consigo, porque abri um concorrente com a mesma máquina. Eu não tinha previsto isso. Então, eu tenho que prever os riscos e, inclusive, as contingências. Bom, se abrir uma clínica, o que eu vou fazer? Vou investir mais em marketing, vou investir pesado em marketing, em contratação, em mídias sociais, o que eu vou estar fazendo com isso? Então, é a análise de risco, tá? Ainda mais, pessoal, quando a gente fala aqui, né, na taxa de retorno, que a Manual fala ainda em relação à taxa de retorno, é o chamado ROI. O pessoal fala muito aí do ROI. Basicamente, né, Return on Investment, do inglês, retorno sobre o investimento. É um dos exemplos mais simples e interessantes que a gente tem. Opa, voltou aqui a nossa tela. Vamos voltar para cá, caminhou aí com vida própria. Estimativa, então, dessa recuperação e também os orçamentos e as estratégias que vocês determinaram para que isso aconteça. Qual a evidência para isso, pessoal? O procedimento do financeiro, como que eu faço análise financeira, qual que é o fluxo, os formulários, os indicadores, basicamente, que você precisa ter. Então, veja bem, lá no financeiro eu não posso fazer assim, bom, o que eu faço? Quais são os indicadores? Como que eu lanço isso? Tem que ter o POP também, lá no setor financeiro. Também vai ter que ter isso. Vai ter que ter o fluxo. Espera um pouquinho lá. O fluxo no projeto de análise de risco. Quais são se esse risco, quais são as prevenções e se acontecer, o que eu vou realizar? Percebe? E a contingência para isso. E ali eu coloquei até para vocês ali como exemplo, né? O ROI. Como é que é o ROI? O ROI. Opa, de novo aqui a nossa tecla tá sensível. É que a gente está com um mouse novo e eu estou aqui me atrapalhando com um mouse novo. Peço perdão aí ao meu mouse teimoso. Hoje eu estou testando um mouse novo e ele está bem sensível e está me atrapalhando. Então, basicamente, pessoal, então está ali o ROI, que é a receita menos as despesas divididos pelo custo vezes 100. Esse é o ROI, essa é a vantagem que a gente tem. E agora sim, vamos para o próximo requisito, que é o requisito 7. Ele está querendo entrar esse requisito 7 a todo momento. Está querendo entrar esse nosso requisito. Vamos lá. Requisito 7, pessoal. Então, o que ele fala aqui? Ele fala que estabelece, implementa e mantém um processo para a gestão e revisão das contas das fontes pagadores. Basicamente, está tratando dos convênios, das glosas, das situações todas aí que a gente trabalha dentro da área de saúde. Então, o que ele fala?
da sistemática, da avaliação, gestão e revisão. Eu já vou entrar no detalhe. E ele fala também na assertividade das cobranças e na redução de glosas. Basicamente, o que ele quer, já vou falando dele juntamente com as evidências, basicamente ele quer o procedimento de como que eu faço o lançamento de um convênio. É complicado, vai ter que descrever lá o passo a passo de como faço o convênio. Porque se não tem aquele funcionário que cuida do convênio, que ele sai, ninguém mais sabe fazer o faturamento daquele convênio. Então é importante o procedimento de como eu lanço as contas, de como todo mundo tem que fazer, acompanhar esse fluxo dentro do hospital. Percebe? Eu preciso que toda a pessoa da ponta lá, a recepcionista, saiba como é que é esse fluxo. E aqui, pessoal, já eu falando ali, eu coloquei ele das metas e fluxo de informações do convênio na ponta, bem aqui embaixo, né? Bem aqui embaixo. O que eu vou falar duas coisas aqui ao mesmo tempo. Primeiro, eu tenho que ter metas para a glosa. Pessoal, eu fui em hospital, quando eu trabalhava como auditor também, eu chegava lá no setor, qual que é a minha meta? A meta é 2,5 de glosa. Ok. Deu olhar o ano passado, 2,5 de glosa. O ano retrasado, 2,5 de glosa. Há 5 anos atrás, 2,5 de glosa. Gente, isso não tem cabimento. Ah, Célio, mas sempre vai existir glosa. Ok, sempre vai existir glosa, porque às vezes o convênio causa isso. Ele faz isso de propósito. É fato. Não adianta, não vamos tapar o sol com a peneira. É fato. Tem convênios que fazem de propósito glosam porque eles querem glosar, estão um problema de caixa e fazem isso só para ganhar tempo. Mas vamos excluir esses fatos. O importante é que o fluxo dentro do hospital, pessoal, isso acontece, olha, de cada 10 eu digo que 9 acontece. É fato. Na área de saúde acontece. O que acontece? Eu vou explicar para vocês. Chega um convênio, o convênio chega uma informação que ele alterou qualquer cadastro, alguma informação nova que você precisa ocupar. Bom, a partir do momento que ele te comunica isso de maneira oficial, bom, se a partir do dia X eu não vou mais aceitar tal procedimento ou tal cadastro de uma determinada maneira, no dia seguinte, às 0 horas, o primeiro segundo do outro dia, se você fizer errado, está glosado. Mas o que acontece? O pessoal do faturamento recebe a informação e leva um delay até chegar lá na ponta. Leva uma semana, 15 dias, quando chega. Ou só vai lembrar de informar a recepção quando chegou a glosa. Percebe? Então a gente precisa estabelecer esse fluxo muito rápido das informações do faturamento. Eu vejo muitos, tal, ele centraliza, ele só fica tratando a glosa. É lógico, vai ficar 10 anos com 2,5 de meta de glosa. Tem que estabelecer metas para isso, pessoal. Caso contrário, você vai... Isso não tá fazendo gestão. Então tem que ter um fluxo, ok? Voltando à tela. O que é importante também? Esse fluxo de informação é o fluxo das situações dentro. O faturamento tem que retroalimentar a equipe. Não adianta ficar fazendo faturamento e corrigindo a assinatura da secretária que ela não fez. Ou da recepcionista que ela não fez. Devolve esse material para ela. Eu vejo muito faturamento correndo atrás de médico, assinatura de médico, correndo atrás da assinatura de paciente. Isso não é serviço teu. Isso é serviço da recepção. Está incluído lá, dá uma olhada na descrição de cargo. Agora eu vejo faturamento correndo atrás disso. Devolve esse peixe para o outro. Não, é um produto. Quando você recebe uma televisão com defeito, você vai lá, correr atrás do botão? Não se devolve. Se a recepção, se o internamento, se a equipe de enfermagem, se o centro cirúrgico mandou uma conta para você incompleta, faltando, e a regra está estabelecida, devolve. Manda eles consertar. Você tem que fazer faturamento. Tão somente faturamento e treinamento da equipe em relação a isso. Só. Tão somente. Ok? Vamos para o próximo requisito? Requisito 8. Nesse requisito, ele está falando aqui, ó, cumpre a política de gestão financeira. Mais do mesmo, pessoal. Quando eu falo em gestão financeira, ele está querendo que controles padronizados. De novo, procedimentos, fluxos, formulários, a tratativa de não conformidade quando não tiver seguido o procedimento, a regra da empresa e os seus indicadores. Eu coloquei uma observação ali de responsabilidades e alçadas, ou seja, o que eu quero dizer? Tem que estar definido dentro da política de gestão financeira quem são as pessoas responsáveis, por exemplo, por comprar e as alçadas. O que são alçadas? Bom, eu sou o almoxerife. Então, eu tenho uma alçada que eu posso comprar produtos até R$1.000. Um exemplo didático, tá? Até R$1.000 eu não preciso pedir para ninguém. Eu não vou ficar comprando agora chicletes ou qualquer outra coisa, sei lá, comprar alguma coisa que não tenha uma afinidade, que não tenha uma utilização dentro do hospital.
entendeu? Mas até R$1.000 eu posso comprar, isso é minha alçada, eu posso gastar R$1.000. Bom, eu preciso fazer uma compra de R$10.000. Quem pode autorizar? Essa é a alçada. Bom, quem autoriza agora é o gestor da área, então ele tem a liberdade, a alçada de liberar até R$10.000. Compras acima de R$100.000, ou para equipamentos, ou para determinadas situações, ou para alçada sobe. É só o diretor financeiro. Opa, contas acima de tantos R$1.000. Opa, aí é só a alta direção que delibera. Percebe? São as alçadas, isso que a ONA quer saber. Como é que funciona essas alçadas? Ou a pessoa compra tudo e pode tudo. Ou ele tem a senha do banco que ele pode comprar de R$1.000 a R$1.000.000. Opa, temos uma fragilidade aí nesse processo. E se isso existir, não, mas o cara do financeiro é meu de confiança. De confiança até ele ter uma dívida, até ele se até a família dele ter um problema, até ele ficar desesperado, ou até ele provar do bom e querer invejar o bom. Então a gente nunca pode confiar nas pessoas dentro da empresa. Você tem que ter procedimentos, tá? Eu não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas é importante ter mecanismos de controle. É isso que eu quero falar para vocês ali. Falei também de alguns indicadores. Fala também do orçamento, ele tem que estar aprovado e controlado, ou seja, eu preciso controlar mês a mês o que eu projetei para gastar e o que eu estou gastando. E também citei para vocês ali alguns demonstrativos financeiros. Tá? Opa, de novo aqui. Vamos ter que trocar de mouse, porque é uma sensibilidade muito grande. Vamos lá. Então, demonstrativo financeiro, então eu coloquei ali para vocês, por exemplo, os ativos, né, os direitos que, por exemplo, como é que eu vou dizer sobre demonstrativos financeiros que o manual fala? Falar em demonstrativo financeiro. O que é ser demonstrativo financeiro? Demonstrativo financeiro basicamente é isso, ativos e passivos. E até coloquei um exemplo. O que são ativos? São direitos que geram valor, por exemplo, estoque. Tem um imobilizado lá. Tem um dinheiro que eu tenho para receber lá do convênio. Então, é um ativo. O que é o passivo? O passivo, pessoal, é as obrigações que representam o valor a pagar. E são passivos. Então, serviço de fornecedor, o aluguel de uma máquina, o comodato de uma máquina, a luz, a água, os funcionários, as ações trabalhistas, né? São os passivos que nós temos em relação a isso. Então, basicamente, isso é cumprir a política de gestão financeira. Agora sim, vamos para o próximo requisito? Requisito número 9. Apoie o processo de tomada de decisão institucional em demonstrativos financeiros. Para ser sincero, eu não entendi por que a ONA fez isso, separou, entendeu? Ela, basicamente é mais do mesmo. Tá? O que fala de novo em demonstrativos financeiros, fala em resultados contábeis, é mais do mesmo. Não sei por que separar em outro requisito, mas detalhando um pouquinho mais, então falam em resultados contábeis. O que é resultado contábil bem básico, pessoal? Receitas e despesas. Basicamente isso. Então, as receitas de onde entra o dinheiro e quais são as despesas, os impostos, os encargos, tudo que você vai ter ali. Você vai colocar lá tipo de despesa direta, né? Despesa variável, ou seja, você vai destrinchando. Percebe? Se eu for entrar no detalhe, eu posso falar muito mais aí sobre este processo também dentro da organização. E as evidências? Procedimentos, novamente, os fluxos, os formulários, e que eu coloco algumas evidências de alguns demonstrativos financeiros. Por exemplo, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, chamado DRE, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, DLPA. Aí eu posso ter EBITDA, eu posso ter N indicadores financeiros. Aí nós temos que verificar quais os que vocês adotam. Então, se você tiver lá dentro no setor financeiro, Célio, eu já faço isso, o que eu preciso normatizar? Como você faz isso? Como são os lançamentos? Qual que é a periodicidade? Qual que é a periodicidade desse lançamento? Como que você lança? É manual? É no sistema? É no Excel? É no próprio sistema? Como é que é feita essa interface com a contabilidade? É uma contabilidade externa, uma contabilidade própria? Então, como é que funciona? Bom, eu terceirizo a minha contabilidade. Então, tem que ter um procedimento. Como é que você faz isso? Como que você terceiriza essas informações? Como é que você passa essas informações? Como é que é o sigilo dessas informações? A troca, o trânsito dessas informações? Qual que é a periodicidade do relatório? Se é o terceiro. Ou seja, você vai simplesmente olhar para o que você faz e descrever. Nos detalhes, Célia, nos detalhes. Por isso que dá muito trabalho para fazer. Por isso que eu não acredito em consultorias que aplicam no hospital e implantam a gestão da qualidade da ONA em 6 meses, 1 ano.
está vendendo gato por lebre, está enganando vocês. Isso não acontece na prática, porque leva muito tempo para você fazer isso. Por quê? Porque a pessoa está fazendo lá todo o trabalho diário e, além disso, ela tem que fazer a descrição do procedimento. Isso leva muito tempo. Isso acumula tempo e nem sempre as pessoas têm tempo de fazer isso. Então, leva-se muito tempo para fazer esse tipo de situação. Tá, falei do fluxo de caixa também, do orçamento e principalmente que todas essas evidências, principalmente quando a gente fala em balanço patrimonial, esses relatórios, vocês têm que ter evidências da direção. Sério, o diretor lá tem que assinar todas? Não precisa esses demonstrativos. Pode ser uma ata, mas tem que ter evidências que ele tem ciência. Como é que eu vou ter evidência? Assinaturas. Se ele quiser assinar o DRE ou o DLPA, ele pode assinar. Você pode fazer uma ata de reunião, né, discutindo orçamento e ter a presença, ele assina a ata também como um todo, ok? Vamos para o próximo requisito? O nosso requisito 10, o último requisito desta subseção. Estabelece método para o monitoramento da compliance e conduta ética na tomada de decisões administrativas. O que ele fala lá? Cumprimento da legislação. Eu coloquei aqui legislação, pessoal, porque entra leis, decretos, regulamentos, pareceres, normativas, NRAs, ou seja, resoluções de conselho, tudo que for chamado de legislação que você é obrigado a fazer é o cumprimento da legislação que nós estamos falando. Por isso que eu coloquei aqui normas técnicas e também os procedimentos internos. Você cumprir as regras internas, você está cumprindo as regras de compliance. As pessoas acham que compliance é só cumprir lei. Não, se você tem um procedimento operacional para fazer isso, você tem que seguir isso. Então, você tem mecanismos para monitorar se as pessoas estão cumprindo a lei da empresa. Isso também se fala em regras de compliance. Como é que eu vou evidenciar isso? Em procedimentos, em fluxos, em formulários, um formulário de uma não conformidade, um formulário de uma ocorrência, no formulário de uma investigação de que alguém teve algum comportamento ético inadequado, como é que funcionam as regras de compliance da empresa, o almoxarife, a pessoa que compra, pode receber presente de fornecedor ou não pode, o médico pode receber amostra grátis no seu consultório ou não pode, percebe? Pode receber presente ou não pode, como é que funciona? Pode receber doação em dinheiro ou não pode, como é que eu trabalho com isso? Percebe? Então, são situações que eu preciso definir dentro desse processo. Basicamente, né, a transparência e a atuação das regras de compliance. É basicamente isso. Então, tem que ter uma regra, um funcionamento, como é que funcionam as regras, o fluxo, acontecer uma situação de compliance, né, o que eu faço. Então, em relação aos procedimentos, são os direitos e deveres dos colaboradores, as obrigações, as regras de compliance e como são investigados esses casos, quais são as causas a serem adotadas. Lembrando que vocês devem prever isso, nós já verificamos em outras subseções, principalmente lá nessa seção sub 1.4, na parte das manifestações, né, que é o nosso primeiro vídeo sobre essa subseção que fala lá das manifestações dos clientes, garantindo inclusive as manifestações anônimas. Então, quando eu falo regra de compliance, você pode receber uma denúncia anônima e como é que você trata essas denúncias anônimas, sempre lembrando e observando que denúncia anônima você precisa comprovar, você precisa provar isso. Tome cuidado com denúncia anônima para não expor desnecessariamente a algum colaborador. Ok, pessoal? Esta foi a última subseção deste manual. E aqui, lembrando, mais uma vez, deixa o seu like, faz algum comentário, por favor, escreva alguma coisa aqui para que o YouTube entenda como relevante. Tem alguma dúvida, qualquer dúvida, coloque nos comentários. Precisou de uma consultoria online, precisou de uma consultoria presencial, precisou de um treinamento, é só escrever que a gente vai ter o prazer de trabalhar com vocês pessoalmente, trazendo toda a nossa experiência de 30 anos de gestor, com todo o capital que a gente tem, como autor de livros, ajudando vocês nesse processo. Até o próximo vídeo e a próxima sessão. Até mais!